Reviravolta! Lateral direito Maurício Isla é vetado de jogo do Chile e permanece no Brasil. Impasse na renovação do volante Daniel Cabral. Janela fecha em Portugal. Gerson e Bruno Henrique permanecem no Mengão. Mais um jogador testa positivo. Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Já chega com tudo, com esse dedo colado no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81, nossas redes sociais. Vem comigo, assiste até o final, porque tem muita informação do nosso Mengão. Eu já começo aqui esclarecendo a situação do Isla. No último teste feito pelo departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, o jogador testou positivo. Inclusive, na última partida, ele jogou positivo porque, pelo regulamento, tanto da Conmebol quanto o regulamento da CBF, o jogador que tem mais de 10 dias com o vírus, ele não transmite para ninguém. Ele passa a ser assintomático. E aí, ele pode atuar tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Só que ele foi convocado pelo técnico Reinaldo Rueda para a seleção do Chile, que enfrenta quinta-feira a seleção uruguaia e depois, o segundo jogo, a seleção colombiana. E o jogo acontece no Uruguai. No Uruguai, qualquer jogador ou qualquer pessoa que tenha testado positivo é impedida de entrar no país. Regulamento do Uruguai. Por isso, o Isla não pode viajar para o Uruguai e já foi vetado. A Federação Chilena de Futebol, inclusive, já enviou um comunicado oficial dizendo que o Isla não vai participar desse jogo de quinta-feira, esse amistoso, visando a Copa do Mundo 2022. Por isso, o Isla continua no Brasil, continua no Flamengo. Inclusive, o jogador treinou hoje normalmente. Aquele torcedor deve estar se perguntando: bom, então se o Isla ficou, ele vai para o jogo diante do Sport? Negativo, porque ele está convocado para a seleção chilena. Jogador convocado não pode atuar por campeonatos, a menos que o Flamengo consiga reverter essa situação junto à Federação Chilena de Futebol. O Flamengo tenta a desconvocação de Maurício Isla. Somente com a desconvocação, aí sim, ele estará apto a enfrentar o Sport amanhã. Então, resumindo aqui para o torcedor entender, o Isla ainda está positivo. Por isso, está impedido de viajar para o Uruguai e se juntar à seleção chilena. Chile e Uruguai se enfrentam quinta-feira pelas eliminatórias, visando aí as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. São dois jogos. O Chile enfrenta o Uruguai e o segundo jogo a Colômbia. Por determinação das leis do Uruguai, nenhuma pessoa que está positiva pode entrar no país. Portanto, o Isla foi barrado, não pode entrar. Inclusive, a Federação Chilena já vetou o jogador dessa partida contra o Uruguai. O Flamengo agora tenta, junto à Federação Chilena de Futebol, a desconvocação do atleta. Somente aí ele poderá enfrentar o Sport. Então, uma reviravolta aí no caso do Isla. Hoje ele treinou normalmente, não transmite o vírus para mais ninguém. Inclusive, disputou aí os jogos recentes na lateral direita do Flamengo. Eu tenho aqui uma pergunta de um inscrito. Na verdade, é uma inscrita aqui, a Lucinha0508. Renovação de Daniel Cabral está emperrada? Fala sobre o assunto. Nós trouxemos aqui há mais ou menos 2 ou 3 semanas essa informação sobre o volante do Mengão, Daniel Cabral. E realmente existe sim um impasse na renovação do volante de 17 anos. Muita gente não sabe. E ele, com isso, não entra em campo desde março de 2020. Está sendo muito prejudicado, né, nessa onda aí dos garotos do Ninho, os garotos da base, entrando na equipe principal. O Daniel Cabral poderia ser um
desses a entrar, fazer o seu nome, inclusive ser convocado para a seleção olímpica, né, a seleção do Jardine. Como ele não entra em campo há muito tempo, perdeu a vaga. Ele, inclusive, foi campeão, né, sub-17, junto com o Noga e também o Lázaro, que entraram em campo contra o Palmeiras. O Noga, inclusive, fez a dupla de zaga com o Natan aí nos últimos jogos do Mengão. Acontece que o Daniel Cabral está sem empresário. Quem está comandando a carreira do Daniel Cabral, um menino de 17 anos, em desenvolvimento, em formação, é o seu pai. E a coisa não anda bem, não tem um bom relacionamento o pai do atleta e o Flamengo. O pai do Daniel Cabral tem conversado com vários empresários do mundo da bola. Inclusive, o pai do atleta esperava uma proposta do exterior, o que não aconteceu. E é um caso que pode se tornar um novo Wesley Gasolina. Vocês acompanharam aí, através do entrave do empresário do lateral Wesley Gasolina, eles cozinharam, foram empurrando com a barriga e o garoto saiu de graça para a Juventus. A Juventus, ele é jogador da Juventus e está emprestado. Então, o Flamengo apresentou uma grande proposta, eu conversei com algumas pessoas do Flamengo, para o pai do atleta, e o pai do atleta está empurrando com a barriga e prejudicando tão somente o jogador Daniel Cabral, que é muito bom de bola, volante, aquele volante moderno, né? E o Flamengo precisa, já apresentou a proposta e não pode fazer mais nada. Quem decide é o pai e representante do jogador de apenas 17 anos. A relação entre o pai do Daniel Cabral e o Flamengo está abalada. Enquanto isso, a família do volante está marcando reuniões aí com empresários. O que eu trago aqui para o torcedor rubro-negro é que o vínculo de Daniel Cabral com o Flamengo vai até o mês 5 de 2021, ou seja, até maio do ano que vem. A partir de dezembro desse ano, de 2020, Daniel Cabral já pode assinar um pré-contrato. E aí fica toda essa situação indefinida. A gente torce para que resolva logo, né? Porque o Flamengo está olhando muito para a base, renovando o contrato de vários atletas, renovou aí com o Richard Rios, renovou aí, né, recentemente com alguns jogadores da base, está para renovar com o zagueiro Natan, renovou com o atacante o Everton, que eu trouxe a informação hoje, inclusive com o lateral esquerdo Ramon. E o Flamengo espera resolver logo essa situação do Daniel Cabral. O problema não é o Flamengo, o problema não é o jogador, o problema é o pai do atleta. Só respondendo a nossa amiga Lucinha e a tantos outros inscritos que perguntam a situação de Daniel Cabral. Foi campeão aí da seleção sub-17 com o Lázaro e também com o Noga. A janela fechou em Portugal, hein? E o Bruno Henrique continua no Mengão. E o Gerson continua no Mengão. O Benfica não levou ninguém. Desde que Jorge Jesus saiu do Flamengo, a imprensa portuguesa não falava em outro assunto, a não ser do interesse do clube português na dupla rubro-negra. Em recente coletiva, o Jorge Jesus abriu o jogo, falou que gostaria muito de contar com o Bruno Henrique, que se o Benfica não contratasse o Bruno Henrique, ele não queria nenhum outro jogador. Então, nenhum outro jogador chegará ao Benfica, muito menos o Bruno Henrique. O presidente Rodolfo Landim, em várias situações, o próprio Marcos Braz, vice de futebol, eles falaram que para tirar jogador do Flamengo somente com a multa. Não sei se falaram isso para assustar o Benfica, a gente sabe que nenhum jogador sai pela multa, são raras exceções, mas eles mandaram essa na lata do Benfica e o Jorge Jesus não levou ninguém do Flamengo. Levou até o Gilberto do Fluminense, o Everton Cebolinha do Grêmio, mas do Flamengo ninguém. E por falar no presidente Rodolfo Landim, ele passou também pelos testes há 5 dias e continua com o IgG e o IgM positivos. Sendo assim, o presidente ainda não está livre do vírus e precisará fazer uma fisioterapia no pulmão, já que teve o pulmão 25% do órgão aí comprometido. Toda a força para o presidente Rodolfo Landim, né? Melhoras aí. A informação é da Isabelle Costa. E por falar nisso, mais um jogador testou positivo. Garoto da base, que enfrentou o Palmeiras aí, o volante colombiano Richard Rios, e vai desfalcar o Flamengo pela Copa do Brasil Sub-20. Alguns garotos, né, que participaram do jogo contra o Palmeiras, contra o Del Valle, eles
foram para o Sub-20 para ajudar. Nós temos 3 competições aí em andamento, né? O Campeonato Brasileiro Sub-20, a Copa do Brasil, que vai começar agora, e o Campeonato Carioca, que o Flamengo foi eliminado para o Nova Iguaçu. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. A qualquer momento voltaremos com novas do nosso Mengão, porque isso aqui é Flamengo.